Olá pessoal, bom dia. Que todos, na hora da música eu não sou muito de mexer, então, mas que todos se sintam abraçados agora. Então vamos lá, vamos dar continuidade então ao assunto que eu já venho, tanto eu quanto o Fofo, óbvio, né? Viemos falando bastante tempo, que são algumas características da igreja. Nós começamos o ano então falando sobre as características que devem ser manifestas por uma igreja. E eu falei da última vez, quando nós estávamos lá no Passadia do Boscato, e eu falei sobre o amor ser o cartão de visitas da igreja, né? E como o amor deve ser aquilo que nós manifestamos. E hoje eu quero continuar um pouquinho sobre aquele assunto, agora não especificamente falando sobre o amor, mas falando como o amor se torna uma característica de maturidade para a igreja. E maturidade é algo que você aplica em todas as situações, em todos os momentos. Então, como nós vamos aplicar o amor na igreja? E essa semana, então, eu não estava em Caxias, a maior parte da semana eu estava em Gramado, dando aula para o pessoal do Live, e eu estava falando sobre a vida de Cristo, né? E como a vida de Cristo nos proporciona a união que nós cantamos aqui, como a Jaque tão bem falou. Ela disse, olha, não somos nós que compramos essa união, Cristo já fez. Nosso objetivo é apenas manter essa unidade que Cristo comprou. E o que nós vamos falar diz exatamente respeito a isso, e está na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler todo o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ok? Um pouquinho de introdução histórica. Corinto era uma cidade grega, greco-romana, na verdade, na época de Paulo, e ela era a capital da região da Acaia. Então era uma cidade grande, era uma cidade de referência, era uma cidade onde muitas pessoas iam buscar, às vezes alguns peregrinos espirituais da religião grega iam até lá nos templos que tinham. Tinha um porto muito grande, tinha muito movimento nessa cidade, e constantemente as prostitutas cultuais desciam o morro, e ali elas encontravam no porto, então, gente que vinha de todos os locais, e uma das manifestações da religiosidade grega se dava pela prostituição cultual, ou seja, os deuses das fertilidades, os deuses por exemplo, Afrodite, que era a deusa do amor e tudo mais, você cultuava ela por meio das suas prostitutas cultuais. Isso era muito comum em Corinto e nas cidades da região. Paulo está passando pela cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. E aí, então, ele implanta uma igreja ali. E se torna uma igreja de referência para a cidade, uma vez que Corinto é uma cidade capital que recebe muitas pessoas. Paulo ficou ali cerca de 1 ano e meio evangelizando e ensinando a igreja, colocando para a igreja a doutrina cristã. E depois, então, Paulo parte para Éfeso. E, a princípio, se nós pensarmos nas coisas como deveriam ser, a ideia é que Paulo descansou para sempre. Mas não. Ele recebe notícias sobre essa igreja, e Paulo descobre que dentro dessa igreja, quando ele está na cidade de Éfeso, ele recebe notícias, e eles têm divisões, brigas, famílias desestruturadas, má compreensão do uso dos dons, problemas teológicos sobre ressurreição, avareza a respeito da contribuição. E eu digo, nossa, Paulo errou, não é Corinto isso aí, ali é a aliança do Pio X. Cara, igualzinho, não é? É assim em todas as igrejas. E aí Paulo, quando recebe essas notícias sobre suas confusões teológicas e toda a sua confusão pessoal, Paulo escreve então a primeira carta aos Coríntios, que Paulo então indica para essa igreja a respeito de como eles deveriam se portar, como eles deveriam ser maduros em Cristo, o que Cristo veio realmente fazer. E a primeira epístola aos Coríntios é talvez uma das cartas mais duras que um apóstolo vai escrever a uma igreja implantada. É uma carta bastante complexa, uma carta bastante difícil, tanto que
o relacionamento de Paulo e dos coríntios foi por muito tempo afetado por causa disso. E só depois que Timóteo fez um meio-campo, vamos dizer assim, é que a igreja e o apóstolo se reconciliam, e Paulo vai escrever, então, aquela que é a segunda carta aos Coríntios, que nós conhecemos. Nós sabemos também que Paulo escreveu não 2, são as 4 cartas aos Coríntios. Paulo já tinha escrito uma antes dessa, que nós chamamos de primeira, escreve essa, que nós temos como primeira carta, escreve uma terceira carta, e a que nós chamamos de segunda aos Coríntios, na verdade, é a 4ª carta que Paulo escreve para a igreja. Dessas 4 cartas, apenas essas 2 que nós temos como primeira e segunda carta aos Coríntios, são as que foram inspiradas e entram no cânon. As outras 2, Deus resolveu descartar, e nós não temos mais notícias do seu conteúdo. Mas durante a leitura nós vemos que Paulo escreveu uma antes dessa, e entre essa aqui e a segunda escreveu mais uma. Então, é uma carta em que Paulo vai manifestar todo o seu amor pela igreja, ao mesmo tempo todo o seu temor por Deus e a preocupação real sobre a maturidade da igreja. Isso é legal. O pessoal que está lendo, está no grupo de leitura da Bíblia lá, nós estamos lendo Provérbios. Provérbios, para mim, dos livros sapiensais, é o meu favorito. E vocês viram quantas vezes Deus fala que não se zangue com a disciplina. Diz que, na verdade, se zangar com disciplina é sinal de tolice ou zombaria. Porque ele diz que o sábio leva a sério a disciplina. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Paulo está corrigindo a igreja, está disciplinando a igreja e está conduzindo a igreja para o caminho de Cristo. E nós vamos ver que alguns aqui vão ficar muito mostrando a sua tolice, a sua imaturidade espiritual, e tudo mais. Então, agora vamos para o 3º capítulo, então. Paulo está preocupado com o crescimento da igreja, mas Paulo está com o crescimento numérico, mas principalmente com o crescimento qualitativo da igreja. E como é que é o crescimento qualitativo da igreja? O crescimento qualitativo da igreja é quando ela amadurece na direção de Cristo. Quando ela vai se tornando madura na direção de Cristo. Alguns sábados atrás, Simone e eu fomos até a Aliança de Paraí, e lá na Aliança de Paraí nós ficamos na casa do André, e atrás da casa do André tem bergamotas, tem laranjas do céu, tem um abacateiro do lado da casa, e eles então nos agraciaram com alguns desses frutos, né, que estavam lá. Mas o André tomou todo cuidado para colher as bergamotas maduras. Eles não vão pegar por esse lado aqui, elas pegam mais sol, elas amadurecem primeiro. E realmente elas estavam uma cor mais alaranjada ali naquela parte ali. As laranjas do céu, a mesma coisa. E os abacates, ele disse, olha, eu vou colher esses abacates aqui, eles porque eu conheço esse pé. Os abacates que amadurecem são os que têm essa característica mais escura, porque o pé é assim. Então ele colocou, ele disse, pode guardar esses aqui que eles vão amadurecer do jeito correto. Então, ninguém gosta de bergamota verde e de abacate liguento, né? Assim também é com o cristão. Ninguém gosta de um cristão imaturo, e o objetivo do cristão imaturo é amadurecer. Paulo, então, tinha a plena consciência da necessidade de maturidade da igreja aos Coríntios. Primeira coisa que ele vai dizer é que a maturidade vem pela palavra de Deus. Não existe cristão maduro sem ler a Bíblia. Não tem como. Hoje eu sei que existe a ideia de nós amadurecermos lendo ou escutando alguma coisa lá no YouTube, ou fazendo cerimônias religiosas, em cultos e tudo mais, ou nós vamos crescer por meio de osmose, eu vou me sentar do lado de alguém que sabe de muita Bíblia, e aí vai passar para mim se eu ficar muito próximo, e na verdade não é verdade. Então a palavra de Deus é o alimento que desenvolve a maturidade. Não existe cristão maduro sem que ele leia a Bíblia, sem que ele saiba a Bíblia, sem que ele interprete a Bíblia. Porque, na verdade, o que nós vemos muitas vezes é gente sendo engambelada porque não conhece a Bíblia. E aí o cara fala um versículo, é verdade, é isso, e deveria repensar, olhar novamente e dizer, mas será que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o alimento que desenvolve a maturidade é a Bíblia. Precisamos aprender a Bíblia. Outra coisa, a Bíblia é uma semente que proporciona o crescimento.
Ela é aquilo que nós vamos plantar no coração de quem não conhece Cristo. É por meio da palavra. Eu não vou evangelizar as pessoas por meio da minha inteligência, por meio do meu intelecto, por meio dos meus bons argumentos. Porque se tudo for feito assim, a pessoa vai se converter a mim e não ao Evangelho. Ela vai se converter às minhas ideias e não a Cristo. E o momento que eu não estiver mais aqui, essa pessoa vai embora. Por quê? Porque ela perdeu a referência. Então a semente, ela é a palavra é a semente que é colocada no coração de quem não conhece Cristo. E é ela que vai fazer o crescimento numérico da igreja. Ao mesmo tempo, a palavra é o meio de capacitação de cada um ao ministério. Que vai ser a próxima palavra que eu vou trazer a nós, baseado nos dons de Efésios, aonde cada um exerce o seu dom, e à medida que exerce o seu dom, trabalha como uma junta correta dentro do corpo, e trabalhando como uma junta correta do corpo, coopera para o crescimento do corpo como um todo. Ninguém não tem dom, ninguém não tem a oportunidade de ministrar. Então, nós vamos olhar isso mais adiante. Então, a palavra é o meio de capacitação do ministério. Hoje, então, eu quero que a gente olhe a maturidade. Falamos sobre o amor lá no passadia, e hoje eu quero continuar, então, sobre como se manifesta o amor e a maturidade cristã. 1 aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler todo o texto, depois nós vamos olhar para ele com mais calma. Irmãos, não a vocês pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. O que acontece aqui é que Paulo descobriu que estava havendo falta de maturidade entre os coríntios. E a primeira coisa que revela a falta de maturidade é a carnalidade. Algumas pessoas
uma vez inventaram que o cristão poderia ser carnal. Paulo não está defendendo essa teoria aqui. Algumas pessoas dizem, não, tem o não cristão, ele não é cristão. Tem o cristão que ainda Cristo não é o Senhor sobre sua vida, então ele é um cristão carnal. E tem o cristão espiritual, esse já deixou Cristo governar e está tudo certo. Paulo não parece defender essa teoria aqui. Na verdade, o que Paulo está falando é que o fato de serem ainda carnais os impede de receber o alimento como deveria ser recebido. Essas pessoas aqui já deveriam estar se alimentando com alimentação mais consistente. Mas Paulo diz o quê? Vocês ainda estão recebendo o leitinho. Mas por que a gente não consegue progredir? Porque vocês ainda são imaturos, porque vocês deixam a tendência pecaminosa ser ou agir na vida de vocês. E isso é o que impede uma alimentação adequada. Uma pessoa que ganha um filho e o alimenta exclusivamente com leite nos primeiros meses da infância, né, de criança, é extremamente normal. Mas você chegar na casa de uma criança que já tem 5 anos e ela toma exclusivamente leite, é estranho, né? É estranho. Ela nunca experimentou nada sólido, ela não consegue se alimentar. Provavelmente essa criança está passando por um processo complicado de desnutrição ou má nutrição. E o corpo dela está precisando de alimentos mais sólidos, e ela vai se desenvolver com alimentos mais sólidos, mas ela ainda está comendo somente leite. Então, a imaturidade da igreja, ela é percebida pela atitude mundana. Qual é a primeira atitude mundana que a igreja está sofrendo? O pessoal está se dividindo. E está se dividindo por personalidades, por pessoas que estavam ali e que são até boas referências. Você iria dizer para alguém que é muito errado quando ela diz que gosta muito de Paulo e que está no partido de Paulo? Eu estou aqui, acabei de ler para vocês aqui que Paulo escreveu essa carta. Talvez nós diríamos, não, essa pessoa está teologicamente correta. E Paulo está dizendo que ela não está teologicamente correta. Quando acontecem divisões em uma igreja, na verdade, o que está sendo expresso é uma carnalidade. Eles estavam se dividindo em partidos dentro da igreja. Em que partidos? Eu lembrei uma vez, Fofo e eu escutamos, foi o Hernandes Dias Lopes lá em Campinas, correto? Nós lembramos uma vez, e ele falou que a igreja de Corinto estava dividida em alguns partidos aqui que Paulo fala. Aí ele fala assim, tinha o Partido Liberal de Paulo, o PLP, o Partido Filosófico de Apolo, o PFA, o Partido Conservador de Pedro, PCP, e o PSEC, o Partido dos Súperes Espirituais em Cristo. E ele disse que isso estava sendo péssimo para a igreja, porque a igreja estava dentro dela se dividindo em personalidades, em pessoas, estava escolhendo quem deveria ou quem seria mais adequado para edificar a igreja. Uma igreja que age assim, ela está imatura, e ela começa a se dividir, e ela começa a gerar pequenos feudos dentro da igreja, que é o que estava acontecendo aqui. Não, nós somos o grupinho que apoia Paulo, nós somos o grupinho que apoia Apolo, nós somos o grupinho de Cristo. E isso é sinal de imaturidade, porque Paulo vai dizer assim, o que é Paulo e o que é Apolo? São apenas 2 pessoas que Deus chamou para trabalhar, fizeram o seu trabalho, e agora que vocês continuem esse trabalho iniciado por eles. Mas não fique se dividindo em personalidadezinhas dentro da igreja, porque isso vai gerar uma divisão. E igreja não se multiplica por meio de mitose. Célula, sim. Célula, ela começa a se dividir
E aí, então, ela começa a se espalhar e ela sai. Por isso nós chamamos os nossos grupos de grupo célula. Igreja não acontece assim. A mitose mata a igreja. Igreja não se multiplica por meio de mitose. Então, eles estavam se dividindo aqui, dizendo assim, ó, eu quero ouvir o que eu quero, mas de quem eu quero, da forma como eu quero, e eu não quero mais ouvir ninguém. Eu lembro que uma vez alguém veio falar para mim, dizendo que alguém tinha perguntado quem é que ia pregar no domingo. E eu disse para a pessoa, só não me fala quem é, para que eu não peque. Porque se você me falar quem é, eu vou dar uma direção correta para a minha ira, e o problema é que a direção correta da minha ira é um pecado. Mas diga para essa pessoa que eu espero que quem vai pregar seja Cristo. O jumento que Cristo vai usar essa noite, bom, aí o problema é de Jesus. Esse tipo de pensamento é imaturo. Esse tipo de pensamento é imaturidade. Quando eu quero ouvir a palavra, mas eu quero ouvir a palavra de quem eu quero. E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O propósito dessas pessoas que estavam divididas dentro da própria igreja não era edificação. Não é edificação. Na verdade é divisão. Na verdade é intriga. E isso é péssimo. Tá? Então, do capítulo 3, versículo 1 a 4, Paulo vai dizer que imaturidade é ter divisão dentro da igreja. Do versículo 5 a 9, ele vai falar para a igreja tomar cuidado ao culto à personalidade. Cuidado ao colocar pessoas num altar. Por quê? Porque Paulo diz que as pessoas que Deus traz, elas são somente pessoas eleitas para trabalhar em prol do Evangelho. É isso. Elas vão plantar, algumas colocar os alicerces, a outra vai regar, a outra vai fazer crescer, a outra vai colher. E quem é melhor? Ninguém é melhor. Porque todas elas trabalharam para o mesmo propósito. Quem quer trabalhar para o Evangelho, deve trabalhar em conjunto com toda a igreja. Não dá para fazer algo desconectado, desconexo, não dá para ficar dividindo em partidos, porque isso vai gerar divisão dentro da igreja. Então, tudo deve colaborar com todos para que nada venha a competir. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Não, eu não dou a minha oferta para a igreja, mas eu estou dando para 50 missionários para lá e para cá. Não faz muito sentido. Quando você vem aqui, você está usufruindo de tudo que é oportunizado pelo pessoal daqui. Agora, é ruim ajudar 50 missionários? Não, não é ruim ajudar 50 missionários. Mas é preciso coerência. Isso é causar divisão. Isso é dizer que você tem um ministério diferente da tua igreja, melhor que o da tua igreja, e que você está investindo lá do que na tua comunidade, do que nas pessoas que estão ao redor de você. Ah, não, mas eu estou, eu montei o ministério para evangelização de taxistas canhotos na cidade de Caxias do Sul. É errado? Não. Mas você pediu ajuda para quem? Quem é que vai ser a base daquilo? Tu vai trazer para onde esses taxistas canhotos de Caxias do Sul? Para uma comunidade? Então é legal que eles conheçam a comunidade, que eles venham para a comunidade, que eles conheçam a comunidade. É legal esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu já escutei, não, eu vou fazer lá fora, não vou trazer para a igreja, não vou colocar eles em contato com a igreja, mas vou continuar evangelizando e gostaria que fosse um grupo da igreja. Estranho. Estranho. É a mesma coisa que ter um filho que não mora na minha casa. O que eu vou me preocupar com ele? O que eu vou entregar para ele? Como é que eu vou saber onde é que ele está? Não, mas ele é teu filho, mas deixa que eu coordeno aqui. É estranho. Esse tipo de coisa não gera comunhão, gera divisão. Se a gente pensa em fazer qualquer coisa diferente, eu estou sendo um instrumento satânico que gera divisão. E quem está falando isso? O apóstolo Paulo briga com ele. É a palavra dele que está posta aqui. Eu estou só sendo o representante do que ele está falando. A falta de amor na igreja gera
Carnalidade. Carnalidade gera divisão. Divisão gera culto a personalidades. Eu quero aquele, eu não quero esse. Ou nós trabalhamos juntos para o propósito do Evangelho, ou nós trabalhamos divididos para a glória de homens mortais. E, sinceramente, entre essas duas eu não tenho nem que discutir. A minha luta e a minha batalha e o meu trabalho é para o Evangelho, porque ele é eterno. É para Cristo, porque ele é eterno. Posso até gostar de algumas pessoas, não tem problema. Esses dias morreu, infelizmente, uma grande personalidade, um cristão muito maduro, que conseguiu transformar a espiritualidade de uma cidade chamada Nova York, que é o Timothy Keller. Mas Deus levou ele embora. E daqui a 30, 40 anos, pouca gente vai lembrar quem foi. Mas eu não vou idolatrar o Timothy Keller, embora eu vou considerar ele um grande cristão. Eu acho que tudo que eu li a respeito do que ele falou de Cristo, eu vou levar para a minha vida. Fui extremamente edificado pelas palavras de um homem que eu sequer conheci. Mas não vou idolatrar esse homem. Então, nós temos que acabar com o culto à personalidade. Porque ou trabalhamos para o Evangelho, ou estamos dando honra a homens. O seu Clóvis não está aqui hoje, mas enquanto eu estava pensando nesse estudo e vendo, eu lembrei como é que surge o vinho. E talvez, a gente corra o risco de achar que o vinho da Boscato é fruto só do seu Clóvis. Mas não é. Seu Clóvis não faria nada sem o cara que foi lá e colheu na sua propriedade uma uva de excelência. Seu Clóvis não é nada sem a pessoa que pensou na quantidade de irrigação necessária para que aquela uva estivesse adequadamente na graduação dentro daquilo que ele precisa. Não seria nada sem a pessoa que vai lá tirar folhas da parreira para que a uva possa pegar mais sol e amadurecer corretamente. Não seria nada sem aquela pessoa dirigindo um tratorzinho, pegando as uvas que alguém foi lá, cortou e colocou num canto, e levando essas uvas até a Boscato. Não seria nada sem a pessoa que inventou aquela máquina que tira a uva do talinho e joga fora. Não seria nada sem a pessoa que pensou naquela pipa onde ele coloca a uva para começar a fermentar. Isso tira o seu Clóvis de toda a jogada, tira o seu Clóvis e a Boscato vai continuar sobrevivendo. Não é isso. Eu só estou dizendo que ninguém pode dizer que faz sozinho qualquer coisa na vida e fora. Principalmente dentro da igreja. Ninguém é dono de nada e ninguém faz sozinho nada. Nada. Talvez você diga, não, eu sou uma grande... Você não seria nada sem a pessoa que está pensando nos componentes do teu celular que te ajuda no teu trabalho. Não seria nada sem alguém que você não conhece, que pense em como fazer com que esses processadores sejam mais rápidos, decentes e tudo mais. Sem o 5G que está chegando aí agora. Sem a pessoa que apertou o parafuso da roda do teu carro. Você não seria nada sem ele. Sem o mecânico no qual você leva lá o carro e diz assim, está fazendo um tchic. O mecânico tem que ser... Agora tem que lidar com línguas também. Tem que saber o que é um tchic. Não seria nada. Está vendo como a gente precisa de tudo, a todo momento, em todas as coisas? Nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda de alguém, principalmente dentro da igreja. E nós não podemos agora achar que são personalidades que fazem a igreja crescer, porque Cristo disse que Ele seria o fundamento da igreja. E qualquer pessoa que Pedro vai falar na sua primeira carta, capítulo 2, todo aquele que, colocado em Cristo, ajustado na pedra angular, também está sendo usado como uma pedra na construção de um edifício espiritual. Paulo nos lembra disso. Então nós temos que trabalhar juntos. Não pode haver concorrência, não pode haver comparação, porque se há concorrência e há comparação, há falta de amor, se há falta de amor, há imaturidade espiritual, se há imaturidade espiritual, há culto à personalidade. E aí eu escolho quem é melhor, eu escolho quem é pior dentro da igreja. E aí, se eu acho que aquela pessoa não é quem eu acho que ela deveria ser, eu não trabalho em conjunto com ela, eu passo a competir. Eu passo a achar que o meu ministério tem que ser melhor.
Eu acho muito legal quando as pessoas dizem, puxa, o Fofo deu um baita estudo domingo. Que legal. Que bom. Que bom. Por quê? Porque eu espero que ele tenha pregado o evangelho. E eu espero que ele tenha falado. E minha torcida é que o Fofo seja cada vez mais melhor pregador do que eu. E que daqui a pouco venha alguém que seja muito mais pregador do que nós. Não há espaço para concorrência, mas há espaço para colaboração. No versículo 10 ao versículo 15, Paulo vai falar do resultado da pessoa que edifica no alicerce que ele colocou. E ele vai falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E ele diz que tudo isso vai passar pelo fogo. E quando ele diz que vai passar pelo fogo, aí a coisa fica complicada. Porque ele diz que quem constrói sob o alicerce com madeira, peno ou falha, falha, ficou legal, né? Madeira, feno ou palha, vai pegar fogo, vai queimar. Ou seja, vai ter gente que vai chegar no céu cheirando a fumaça, porque diz que foi tirado como do meio do fogo. A última coisa que eu quero um dia é chegar no céu cheirando a fumaça. Porque todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, esse aí deve ter vindo lá do capeta, né? Ninguém vai querer chegar perto de mim. Mas a ideia é que realmente vai ter gente que vai chegar no céu cheirando a fumaça. E foi Paulo que está falando. Porque Paulo disse, se o meu ministério for baseado em coisas perecíveis, aí você foi. Agora, se eu construir com pedras preciosas, ouro e prata, o fogo vai depurar, o fogo vai tirar a escória desse material. E aí o nosso ministério fica realmente revelado por meio da provação. Aí sim a minha vida vai ser revelada por meio da provação. E o pessoal vai chegar lá e vai dizer, nossa, esse aí chegou bem melhor, né? Sim, por quê? Porque o fogo depurou, tirou toda a escória daquilo que estava na minha vida. A pergunta que eu faço é, estamos plantando joio ou trigo na nossa igreja? Estamos colaborando para plantar joio ou trigo? Porque Jesus disse que um homem tinha uma grande lavoura e que um dia chegou um trabalhador dizendo, Senhor, tem joio no meio do trigo, deixa a gente tirar. E o Senhor disse, não, deixa lá, rega o joio, rega o trigo. Passa adubo no joio, passa adubo no trigo. Vai cuidar da lavoura, cuida do joio e cuida do trigo. Quando eu vier, aí sim vou fazer a separação do joio e trigo. Vou colocar num em um monte e o outro eu vou guardar. Aquele que foi para o monte eu vou queimar. E aquilo que sobrou no meu armazém é aquilo que eu vou ter como safra. O que nós estamos plantando na nossa comunidade? O que nós fazemos como ministério? Aonde estamos nos envolvendo? Estamos preocupados em agregar pessoas? Estamos preocupados em discipular pessoas? Estamos preocupados em ajudar pessoas a crescerem espiritualmente? Ou estamos causando divisão e intriga? Ministérios, quando eles concorrem, eles fazem a igreja definhar. Por isso que o ministério de infantil ali embaixo, ele tem que andar em conjunto do que nós estamos fazendo aqui. Lá embaixo as crianças não estão para vocês ficarem em paz aqui. Ai, nossa, ainda bem, agora eu largo, libero, eles vão lá embaixo, não me incomodam, eu posso escutar. Não, eu espero que lá embaixo esteja sendo pregado o evangelho para eles. Numa linguagem que eles sejam cognitivamente capazes de entender. Para que eles possam crescer e quando chegarem aqui, possam receber mais ainda do que está colocado como alicerce lá embaixo. Então o Ministério Infantil tem que andar em parceria com o Ministério de Pregação. O Ministério de Comunicação, que está aqui fazendo gravação, mandando aviso, colocando, tem que fazer a mesma coisa. O pessoal que cuida das redes sociais também tem que andar em conjunto com isso aqui. Os grupos células, nós temos uma reunião mensal com todos os líderes para andarmos juntos na mesma direção. O presbitério, temos uma reunião também, seguidamente, a respeito de traçar linhas de ensino, ação, e para mantermos a vitalidade de todas as coisas. Ministério de Louvor, mesma coisa. Ministério Jovem, Adolescente, para Adolescente, a mesma coisa. Esses dias vieram me perguntar ali um grupo celular, a gente queria fazer um evangelismo de mulheres, pode? Pode, vamos sentar, vamos fazer junto, vamos ver como é que a gente pode ajudar vocês a desenvolver bem esse ministério. Ministério de Casais, a mesma coisa, volta e meia, o Nando me liga, e aí Ed, está na aliança? Estou indo aí para a gente conversar.
vem aí, vamos sentar, o que nós podemos fazer juntos para colaborar a coisa? E isso é trabalhar em conjunto. Então, quando trabalhamos juntos, o resultado do trabalho é ouro, prata e pedras preciosas. Senão, a gente vai sair meio chamuscado no céu. Que tipo de construção nós estamos fazendo? E às vezes eu acho que, como cristãos, nós fazemos uma coisa muito errada. Imagina só que eu chamei um pedreiro para fazer alguma coisa na minha casa. Tá? E eu mostrei para esse pedreiro o projeto do que eu quero. Eu fui lá, chamei um arquiteto, chamei alguém que olhou e disse, olha, diante da estrutura, das coisas da tua casa, é melhor que as coisas sejam colocadas assim. Você aprova? Não, não gostei, faz outro projeto. Beleza, o arquiteto amassa aquele, joga fora, desenha mais um, eu olho e digo, ficou bonito, esse que eu quero. Ótimo. Eu chamo o pedreiro, eu entrego para ele o desenho, eu digo, eu quero isso aqui. Quando o pedreiro me entrega a obra totalmente diferente do que eu imaginei, o que eu vou fazer com esse pedreiro? O que eu vou fazer com esse pedreiro? No mínimo, cimentar ele dentro da parede. Porque ele não foi chamado para decidir como seria a obra. Ele foi chamado para agir conforme o projeto que a obra se estabeleceu a ser feita. Imagina você, não, mas eu acho que seria melhor botar a churrasqueira aqui. Mas, velho, era lá, perto da pia, para fazer toda a sujeira lá. Como é que eu saio com o churrasco daqui, pingoteando, ou pegando uma bandeja para levar até lá? Cara, tu estragou todo o meu projeto. Então, isso é complicado. Eu lembro de uma história muito engraçada porque não foi comigo que aconteceu, mas eu lembro de um cara que comprou um apartamento no 7º andar, e ele não queria uma parede naquele apartamento, ele queria uma bancada em vez daquela parede. E beleza, tudo bem. Um dia ele foi lá visitar o apartamento, e ele olhou e disse, gente, não tem essa parede aqui, no meu apartamento tem uma bancada. Eles, não, beleza, os pedreiros falaram, não tem problema, vai ter a bancada. Tá bom, beleza. Okay. Ele volta, vai lá olhar, e está a parede de novo. Ele chamou o mestre de obras e disse, cara, no meu apartamento é uma bancada. Ele, sim, é uma bancada. Beleza, saiu. Na terceira vez ele voltou, estava lá a parede. Ele achou uma marreta, ele começou a marretar a parede. Chega o mestre de obras e diz, cara, o que tu está fazendo? Ele disse, estou derrubando isso aqui. Ele disse, cara, teu apartamento é o de cima. Não é esse aqui. Ele não tinha contado os andares de garagem e tinha errado um andar, foi lá e meteu-lhe a marreta. Os pedreiros queriam matar ele. O que eu faço com alguém que olha para o projeto de Cristo e diz, eu vou fazer do meu jeito? Eu acho que eu penso melhor que Cristo isso. É complicado. Então, a igreja precisa ser o projeto que Cristo pensou para ela. E às vezes o projeto que Cristo pensou é diferente do que até aquilo que você imagina. Eu demorei muito tempo para entender que às vezes Deus gosta do que eu não gosto. E muito tempo para lembrar que Deus às vezes não gosta daquilo que eu gosto. E essa é a grande dificuldade. Então, quando eu vou mexer na igreja, não é o que eu gosto. É o que Cristo quer, o que Cristo planejou e o que Ele gosta. Eu sou só o construtor. Cara, eu acho que não vai ficar legal essa parede aqui. Faz a parede. Você está recebendo para fazer a parede. Tá bom, beleza, faço a parede. Eu sou apenas um construtor. Então a igreja, ela precisa andar com o projeto. Versículos 16 a 23, Paulo vai dizer que a igreja é o santuário de Cristo. E por ser o santuário de Cristo, é Ele o edificador, é Ele o condutor de todas as coisas. O fundamento que santifica é o próprio Cristo. O tipo de construção, nós seguimos o projeto, mesmo que talvez nós não gostemos. Hoje aqui, a própria Jaque brincou comigo aqui, que eu fiquei quietinho aqui, dei um abraço aqui no Charles, na Rita, o Hélio, a Márcia veio, eu fico quietinho, porque eu não sou uma pessoa super expansiva, que gosta de abraços, mas isso não quer dizer que eu não acho importante todos vocês abraçarem uns aos outros. E
vir me abraçar aqui de vez em quando. Por quê? Porque nesse sentido, eu estou errado. Cristo está certo. Eu ainda brinquei com a Jaque, eu digo, lá no Aliança Centro, o Valcir ainda botava uma meta. Tem que abraçar pelo menos 10 pessoas. Eu digo, ainda bem que a Jaque não bota meta, que daí eu faço ficar quietinho aqui, 2, 3, já está ótimo. Por que isso? Ah, Edgar, porque você não gosta agora, então nós vamos inventar a igreja do não abraço. A igreja das pessoas que não podem ficar se abraçando. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu adoro olhar e ver um monte de gente se abraçando. Acho muito legal. Então, isso é a parte divertida. E o que Paulo lembra? Paulo lembra que o que o mundo aplaude, a igreja rejeita. E às vezes todo o nosso esforço e toda a edificação da nossa vida é para correr atrás do que o mundo aplaude. Às vezes tudo que nós queremos mostrar por meio de redes sociais e tudo mais é o que o mundo aplaude. E às vezes eu fico com vergonha de me posicionar, porque em vez de likes eu vou ganhar unlikes, eu vou ganhar descurtidas. Tem esse termo? Não curti mais? Tem? Obrigado, Henrique. Né? Tem que aprender com a geração mais nova. Né? Então, é isso. Ai, não, daí eu vou ficar meio assim, né? Porque, afinal de contas, todos os seguidores que eu tenho, todos aqueles que, né, idolatram esse meu eu, se eu fizer alguma coisa diferente, não vão. Mas Paulo fala, o mundo aplaude, a igreja rejeita. Profundamente. Por quê? Porque não faz sentido. Paulo diz que são fúteis. Ninguém deve glorificar homens. Por quê? Porque tudo é nosso. Tudo é nosso. Ele diz, já está tudo entregue para vocês. O que vocês querem além disso? Mas não se esqueçam, embora tudo seja de vocês, vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Cristo tem que ser nosso Senhor. Então, os valores de Cristo e aquilo que Cristo fala tem que ser o que nós reproduzimos, tem que ser aquilo que nós fazemos, porque só assim seremos uma igreja madura, aonde o amor é a base para os nossos relacionamentos andarem juntos, e tudo o que fizermos anda conectado uns com os outros. E aí vamos nos desenvolvendo cada vez mais. E aí, por isso que eu falei que ainda vou falar a respeito de dons, a respeito de uso dos dons, e a respeito de como os dons cooperam uns com os outros, cujo objetivo é deixar esse edifício espiritual chamado igreja dentro do projeto que Deus planejou. Por isso não existe cristianismo onde eu ando sozinho. Onde eu digo, não, beleza, estou andando sozinho e tudo mais. Cara, não dá. Deus planejou um templo espiritual, não um monte de barraquinha espalhada por aí. Quando eu ando fora da igreja, quando eu ando fora de uma congregação, quando eu ando fora do que essa congregação tem para a minha vida e o que Deus tem por meio dela para mim, eu sou só uma barraquinha isolada lá no canto. Mas Deus é um templo espiritual. Não existe nenhum momento que você pode pegar qualquer ponto do evangelho onde Cristo morreu para uma só pessoa ficar isolada. Não tem. Não tem. Ah, mas eu prefiro ficar isolada. Sim, você pode preferir, não tem problema. Mas Cristo disse que não era assim que a coisa ia acontecer. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos tomar cuidado. Imaturidade espiritual gera divisão por meio de culto a personalidades. Eu prefiro esse, aquele outro. Eu não quero aquele, não quero outro, não quero aquele demais lá. E aí, se nós fizermos isso, o resultado do nosso trabalho é que nós vamos construir em cima de um alicerce nobre com madeira, feno e palha. E quando vier o juízo, isso tudo vai ser queimado. E o resultado do nosso trabalho não será um santuário para Deus, mas sim um santuário perecível, feito em cima de nomes e de pessoas, e não do próprio Cristo. Então, o amor, ele é manifesto quando eu entendo a capacidade que Deus nos deu de andarmos juntos, unidos e sem divisão. É isso que nós vamos fazer agora.
Quando nós comemorarmos a ceia, nós vamos lembrar que a nossa salvação está tão somente em uma única pessoa. E é sobre ela que toda a igreja deve estar edificada de forma plena. Então, nós vamos agora pegar os elementos da ceia. E eu sei que o pessoal do louvor tem uma música para nós aqui. Antes de participarmos, então, nós vamos pegar os elementos e depois participaremos juntos da ceia. Ok?